42. Aí vai ser aula e depois o exercício, é? É, depois o exercício. Vou terminar o assunto. Uhum. Pronto. Então, nono ano, já sabe, viu? Eu não vi Luiz. Eu vou olhar. Tinha um nome, não é o sexto, não é o oitavo, não? Não, aqui é oitavo. Sim. Eu tô falando com o nono, lá do outro lado. Sim. Aí, nós temos essa parte aqui. Espera aí, viu? 34, 35. Semana que vem é semana de prova, viu? As provas vão ser feitas à tarde. A gente vai liberar todos os links à tarde para vocês fazerem. 48. 2. Passei já. 42 aqui. A monarquia constitucional. É essa? É. Pronto. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Todo mundo vê. Eita, passei direto. Isso, a monarquia constitucional. Isso, a monarquia constitucional. Qualquer coisa você vai falar, Marconildo, passa a página que eu estou escutando. Certo. Obrigada. A monarquia constitucional. O terceiro estado era bastante heterogêneo e essas características se refletiam na composição da Assembleia Nacional. De modo geral, ela era dividida em 3 grupos. Gerondinos representava a alta burguesia, defendiam a monarquia constitucional e a moderação revolucionária. Sentavam-se à direita do plenário, sendo chamados de partidos de direita. Tinham entre seus líderes Brizol e Vergnaldi e Gualbert. Jacobinos ou montanheses representavam os sãos colutas e a pequena burguesia. Defendia a república e tinha posições políticas, econômicas e sociais mais radicais, quando comparada aos outros grupos. Sentavam-se à esquerda do plenário, ficando conhecido como partido de esquerda. Suas principais lideranças eram Robespierre, Saint e Juste Marat. Planície ou pântano, grupo composto de membros da alta burguesia, oscilavam entre a moderação e o radicalismo. Sentavam-se ao centro do plenário, por isso foram denominados partidos de centro. Então, aqui a gente está vendo a divisão, né, da monarquia constitucional. Então, tem os gerondinos, tem os jacobinos e tem as planícies pântanos. E como eles eram formados. Marconildo, pode passar a página adiante. Subindo mais um pouquinho para eu ler o resto. Marconildo. Marconildo, passa a página adiante, por favor. Marconildo. Professor? Marconildo, passar a página adiante. Olha, depois disso aí, pronto. Depois de a gente terminar esse assunto, aí a gente vai revisar desde o começo, viu? Que é porque esse vai ser assunto também da prova já. Vão ser 2 assuntos da prova. Vai ser esse e o outro anterior que a gente terminou, viu? Aí, o que é que eu vou fazer? Terminar esse. Nós não iniciamos um exercício a semana passada. Aí, eu vou terminar esse exercício com vocês, esse assunto. E depois, a gente começa e aí a gente vai ver. Então, dominada pelos girondinos, a Assembleia finalizou a primeira Constituição francesa em setembro de 1791. Ela constituía a monarquia constitucional e dividia o Estado em 3 poderes. O executivo seria assumido por Luís XVI,
mas limitados pelo judiciário e pelo legislativo. Este último seria formado pela Assembleia de Deputados eleitos por votos censitários. Restinto aos cidadãos que possuíam certa condição financeira. O voto censitário foi a saída encontrada pelos girondinos para impedir que a revolução fosse dominada pelos populares, excluindo a maioria dos trabalhadores franceses da participação política. Segundo a Constituição, as mulheres não eram consideradas cidadãs e, mesmo tendo participado ativamente dos levantes, não tinham direito a voto. Os governantes absolutistas de outros países da Europa, com medo de uma possível irradiação de espírito revolucionário, assinaram a Declaração de Puniz, na qual se dispunham a agir com urgência se a situação exigisse. Em abril de 1792, a França entrou em guerra contra a Prússia e a Áustria. Despreparado, o exército revolucionário foi derrotado logo nas primeiras investidas. Os austríacos marcharam em direção a Paris, pondo em risco a continuidade da revolução. Milícia do interior se dirigiam à capital pedindo a deposição do rei. Trabalhadores, deixa eu ver se não é o resto. Do rei. Aí, Marconildo, passa adiante aí, por favor, para eu terminar de ler. Do rei, trabalhadores e pequenos. Eu vou terminar de ler aqui no meu livro e depois eu mando ele já passar para outra página. Do rei, trabalhadores e pequenos comerciantes dos arredores se apoderaram do palácio dos tribunais, nova sede da monarquia. Então, essa leitura aí de a monarquia constitucional, nós vimos que ela foi composta pelos girondinos, pelos jacobinos e pela planície. Então, foram 3, né? E formou. E depois veio a instituição e a monarquia constitucional, que foi essa que a gente viu aqui, né? Que era dividida em 3 poderes: o executivo, aí seria assumido por Luís XVI, limitados pelo judiciário e pelo legislativo. Entre o último seria formado pela Assembleia de Deputados eleito por votos censitários. Aí tem restinto aos cidadãos que possuíam certas condições financeiras. Então, eles eram restintos e tinham condição financeira. E com o voto censitário... A senhora está lendo do livro, né, professora? Eu li o restante do livro. Eu li o restante, terminei o livro que eu pedi a Marconildo para a gente passar adiante. Aí agora eu estou dando uma revisada aqui na leitura, viu? Só para a gente. Aí faz os governantes absolutistas. Estou no 3º parágrafo aqui, não estou lendo direto. Estou já só mostrando... só os negritos aqui, ó. Ela foi constituída monarquia constitucional. Então, eu li esse pedaço aqui, que era dividido em 3, né? O executivo, né? Que era por Luís XVI, limitado pelo judiciário e pelo legislativo. Aí fui para o segundo parágrafo, restrito aos cidadãos que possuíam certidões, que possuía certa condição financeira. Aí ele faz encontrada pelos girondinos, para impedir que a revolução fosse dominada pelos populares. Vou para o 3º parágrafo. Os governantes absolutistas, de outros países da Europa, com medo, foi que eles fizeram, os revolucionários assinaram a Declaração de Puniz, né? Na qual se dispunha a agir com urgência se a situação exigisse. Então, isso aí era o quê? Foi a monarquia constitucional, como ela foi constituída, o que foi que aconteceu. No final, ele diz: os austríacos marcharam em direção a Paris, pondo em risco a continuidade da revolução das milícias, né? Então, aí eu peguei e terminei o restante da leitura, que foi
É o partido, a deposição de rei, né? Trabalhadores e pequenos comerciantes dos arredores se apoderaram do palácio dos Túneis na nova série da monarquia, certo? Aí eu já li isso aqui, aí você, Marconil, tu passa adiante, que eu estava só revisando. Por favor, tu passa para outra página, 43. Você quer dar? Página 43, isso. Isso. Aí, essa aqui é o término daquela leitura. E em agosto de 1792, o rei foi destruído de suas funções e preso com sua família. Com isso, a Constituição de 1791 e o regime do governo adotado, a monarquia constitucional, ficavam sem efeitos. Assim, uma nova Assembleia Constituinte foi eleita para redigir outra Carta Constitucional, acumulando os poderes legislativos e executivo. Essa Assembleia passou a se chamar Convenção. Então, Professora, oi. eu posso ler a convenção, por favor? Pode. Sim, deixa eu, antes de eu... Então, vai ser 2 assuntos da prova, viu? A gente termina esse, que vai ser um dos assuntos da prova. Aí, quando for uma próxima aula aí a gente revisa. Aí eu termino o exercício e comece a ler a Convenção Nacional. Certo. Convenção Nacional República, 1792 a 1795. A primeira decisão tomada pela Convenção foi a abolição da realeza e a proclamação da República, em 22 de setembro de 1792. Decidiu-se também que o rei deveria ser julgado por traição. Nos primeiros meses, a política era dominada pelos girondinos. Porém, liderados por Marat, Danton e Robespierre, os jacobinos foram ganhando força com o apoio dos sans-culottes, tornando o governo republicano cada vez mais radical. Os jacobinos defendiam que o Estado deveria assegurar a todos os cidadãos os bens necessários para sua sobrevivência, mesmo que, para isso, se desrespeitasse a propriedade privada. Procuraram cortar todos os vínculos do antigo regime para marcar um novo tempo que se iniciava com a Revolução, embora elaboraram um novo calendário nacional. Isso. Então, essa Convenção Nacional República, que foi de 1792 a 1795, você está vendo aí que as primeiras decisões foram tomadas pela realeza, né? Então, antes disso, aliás, em cima aqui nesse parágrafo, ele está dizendo que em agosto de 1792, o rei foi destruído e as suas funções. Então, quem era o rei naquele tempo? Era Luís XVI, né? Que ele estava né, no comando de tudo. E aí eram os 3 poderes, mas quem mandava mais era um. Mas aí foi destruída nesse período aí. E aí depois de tudo isso, eles formaram a Convenção Nacional República, que foi em 28 de setembro de 1792, e também o rei deveria ser julgado por traição, né? Então, você já diferenciou. Primeiros meses políticos dominados pelos girondinos, liderados por Marat e Danton e Robespierre, e aí vem os jacobinos ganharam, né? Então, o apoio dos sans-culottes e tornando o governo republicano cada vez mais radical. Quer dizer, os jacobinos defendiam o Estado e deveria assegurar todos os cidadãos dos bens necessários. Então, como a gente está vendo, na monarquia tem os jacobinos, como a gente viu, girondinos, né? E a gente só está vendo mais falando dos jacobinos, que foi o segundo, jacobinos montanhenses, né? Aí ele disse defender o Estado e procuraram cortar todos os vínculos com o antigo regime. Qual era o antigo regime? O outro, né? Então, Marconildo, por favor, viu? Passa aí mais adiante que ainda tem mais leitura. Ainda vai ter mais leitura. Marconildo? Professora, ele está em outra aula. Eu vou continuar do meu livro, viu? Para a gente não perder muito tempo, porque eu estou a fim de passar uns exercícios para vocês,
que esses exercícios estão tão bom para fazerem, que aí vocês ficam memorizados. Não é, melhor. rapaz? Muito bom. Sim, aí nós paramos nacional, né? Aí ele faz, o calendário da Revolução foi criado em setembro de 1793. Mas seu marco inicial era o dia 23 de setembro de 1792, data da instauração das primeiras repúblicas consideradas isso. Aí, aqui, pronto. Aqui, pronto. O calendário da Revolução foi criado em setembro de 1793, mas seu marco inicial era 23 de setembro de 1792, data da instauração da primeira república considerada o início do ano. Era composta de 12 meses de 30 dias, para completar os 365 dias anuais. Foram criados os dias dos sons glotes, os meses tinham nomes relacionados aos ciclos agrícolas e da natureza. A nova Carta Constitucional, denominada Constituição do Ano, por ter sido proclamada em 1793, era republicana, igualitária e adotava o voto universal. No entanto, essa carta nunca entrou em vigor, pois a agitada situação política da fase final da Convenção não permitiu o funcionamento de qualquer sistema constitucional. Aí aqui ele está vendo, né? Ele está dizendo que o calendário está mostrando aqui o voto universal estendia-se a todos os homens, independentemente de renda. Porque de primeiro, antes o voto ele era para a nobreza, para o clero, né? Aquele negócio todo. Mulher não votava. Só que aqui já estava se estendendo para todo, né? Para todos os homens, independentemente da renda. Nesse tempo. Aí já diferenciou mais um pouco, né? Então, passa, por favor, Marconildo, passa adiante, viu? A próxima página. A próxima página, Marconildo, é 44. Viu? Isso. Aí, obrigado. Luís XVI foi julgado e condenado por traição, sendo executado na guilhotina em janeiro de 1793. Isso indignou e aterrorizou os monarcas europeus, que organizaram uma série de invasões ao território francês. No interior, nobres partidários do rei organizavam movimentos contra-revolucionários. Em Paris, o jacobino Jean Paul Marat foi assassinado por uma jovem girondina de origem nobre, Charlotte Corday, em junho de 1793. Esse episódio agravou ainda mais a crise política. Para enfrentá-la, a Convenção criou o Comitê de Salvação Pública, dirigido primeiro por Danton e depois por Robespierre. O comitê tomou uma série de medidas, várias delas até hoje regem muitas sociedades democráticas. Instituiu o ensino público gratuito e obrigatório. Congelou os preços dos produtos, lei do preço máximo. Regulamentou os salários, realizou a reforma agrária, repartiu os bens dos nobres emigrados, instituiu o divórcio e aboliu a escravidão nas colônias francesas. No Tribunal Revolucionário Parisiense, quem fosse acusado de... Aí Marconildo vai ter que passar a página adiante para eu terminar de ler. Então, esses ataques franceses revolucionários, olha. Então, a gente está vendo aqui de onde eles partem. Inglaterra, do Duquerque, holandeses.
Marconildo, passa a página, por favor, adiante, para eu terminar a leitura. Marconildo. Aí a gente tá vendo aqui, tá vendo? Estamos vendo Paris, Valmy Landau, Leon, Lion. Marconildo, passa a página, por favor. Isso, obrigada, obrigada. Aí nós temos aqui, no Tribunal Revolucionário Parisiense, quem fosse acusado de contra-revolucionário recebia a sentença de morte. Calcula-se que entre 1793 e 1795, época chamada da fase do terror, aproximadamente 35 mil pessoas tenham sido executadas. Então, aqui, essas cidades ameaçadas são as que têm os pontinhos vermelhos, e as ofensivas, ou seja, as ofensivas inimigas, é a da setinha. Então, a gente está vendo a bolinha aqui, né, em Bainone, e espanhóis são as setinhas, ofensivas. Perpignan era uma cidade ameaçada, né? Aí lá ia os ingleses já iam para Toulon, né? E uma Mediterrâneo, por aí vai. Então, saiba mais. A palavra guilhotina deriva do nome do médico francês Joseph Ignace Guillotin, 1739 a 1814. Um deputado do terceiro estado. Então, a gente sabe que esse terceiro estado que ele fala é lá na França mesmo, que era dividido, né? Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, primeiro estado, reis, clero, né? Essas coisas. Segundo estado, nobreza. E o terceiro estado eram pessoas que tinham também condição, mas não era tão rico quanto o primeiro e o segundo estado. Aí, do terceiro estado, que surgiu o uso desses instrumentos para igualar as sentenças de morte entre os condenados. Antes da Revolução, a forma de execução da pena de morte eram diferenciadas. Os nobres eram decapitados com machados ou espadas, e os plebeus eram torturados e depois enforcados. Mas, diferente do que se pensa, Guillotin não foi o inventor da guilhotina, nem foi executado nela. Os inventores foram um alemão chamado Tobias Schmidt, com base no projeto de Antoine Louis, da Academia Francesa de Cirurgia. Inicialmente, o aparelho foi chamado de Louison. Então, aqui é uma curiosidade que ele está mostrando, né? E também, ao mesmo tempo, está explicando como foi criado a palavra guilhotina, está dizendo que foi mais conhecida por causa do médico, né? Mas quem inventou mesmo, ele está dizendo aí esse aparelho. Então, e você vê até a diferença de morte das pessoas que tinham poder melhor e a diferença de morte dos plebeus, que eram os mais pobres, certo? Próxima página, viu, Marconildo? Adiante, por favor. Página 45, próxima página. Passa aí, viu, Marconildo? Aí ele diz, a Revolução Francesa, passo a passo. Aí ele diz assim, a violência aumentou, as divergências entre os membros da convenção, que se dividiam em dois principais grupos. Os moderados, que se opunham ao terror, e os extremistas, que desejavam o reforço das medidas repressoras. A divisão dos jacobinos e as dificuldades militares e econômicas enfraqueceram o governo liderado por Robespierre. Para continuar no poder, ele condenou Danton, o líder dos jacobinos moderados, e os principais chefes radicais à morte na guilhotina. Esse acontecimento tornou o seu governo cada vez mais impopular.
Aí, como é que se diz? Agora a gente vai... Isso foi a continuação daqui de Saiba Mais. Agora a gente vai para a página 45 para continuar essa leitura que está aí. Defendendo o fim do terror, os guilhotinos invadiram a convenção e, por meio de um golpe, assumiram o governo da França. Robespierre foi preso, condenado e executado na guilhotina em julho de 1794. A retomada do poder pela alta burguesia ocorria no dia 9 do mês, termidor. Segundo o novo calendário, ficou conhecido como Reação Termidoriana. O novo governo anulou as decisões jacobinas e consolidou o comando político da alta burguesia. Então, terminou a leitura, né? Que foi daqui do mapa e do Saiba Mais um pouquinho e o restante. Agora vem o diretório de 1795 a 1799. Os girondinos elaboraram uma terceira Constituição, chamada Constituição do Ano 3, de 1794 a 1795, e criaram um governo denominado Diretório. Com ela, retomavam o voto concitário para as eleições dos deputados e ficava estabelecido que o Poder Executivo, órgão máximo do governo, seria composto de 5 membros, tanto jacobinos, agora liderados pelo jornalista Graco Babué, quanto aos defensores da volta da monarquia, chamados de realistas, opunham-se ao diretório, tentando derrubá-lo algumas vezes. Por outro lado, clubes republicanos jacobinos foram invadidos e os líderes dos sans-culottes perseguidos, intimidados e executados num processo conhecido como Terror Branco. Enquanto isso, os exércitos absolutistas continuavam a atacar a França. Também se aprofundavam a crise econômica, financeira, estimulando as manifestações populares. Desejando participar, o país garantir as conquistas burguesas da Revolução, deputados moderados articularam um golpe de Estado que levou ao poder o principal líder militar da França, naquele momento, Napoleão Bonaparte. Esse, em 9 de novembro de 1799, dia 18 do mês brunário, num calendário revolucionário, derrubou o diretório e instaurou o consulado, declarando-se o primeiro cônsul. Para alguns historiadores, esse episódio ficou conhecido como golpe dos 18 brunários, representando o fim do processo revolucionário e o início da consolidação das conquistas burguesas. Então, como a gente está vendo aqui, nós temos o Terror Branco, que foi o lado do republicano jacobino, né? E nós temos aqui o golpe do 18 brunário, que foi a derrubada de Napoleão, né? No estado que levou ao poder o principal líder, que foi Napoleão Bonaparte, né? Isso aconteceu em 9 de novembro de 1979. Então, ele aqui instaurou o consulado, declarado o primeiro cônsul. Aí ele diz que para alguns historiadores, esse episódio ficou conhecido como o golpe dos 18 brunários. Por quê? Porque foi no dia, ele diz aqui, ó, que foi no mês do brunário, um calendário revolucionário que tinha o brunário, certo? Então, Marconito, passa adiante, por favor, viu? Deixa eu procurar meu caderno. Marconito, próxima página. Sexta.
Então, reflexo da Revolução do Haiti. Durante o processo revolucionário na França, São Domingos, atual Haiti, uma das mais ricas colônias francesas, foi cenário de outras revoluções que culminou na sua independência. A localização no mapa ao lado. Então, esse aqui é o mapa dos Estados Unidos, aí vem para cá. Então, vamos ver. São Domingos, também conhecido como Hispanioles, é uma das maiores ilhas das Antilhas no Mar do Caribe. Então, aqui a gente está vendo Cuba, né? Que é a ilha de São Domingos, que está aqui no Haiti, e a República Dominicana, que é esse pedacinho rosa aqui. E aqui nós temos os Estados Unidos. Isso. A economia. São Domingos foi inicialmente colonizada por espanhóis no século XVII, em meio às disputas coloniais entre as potências europeias. A França ocupou a parte ocidental da ilha, que pouco a pouco se transformou num dos principais polos da produção de açúcar sob a estrutura do plantácio. Então, aqui tem plantácio, nome de um sistema formado por grandes proprietários voltadas para o mercado externo que usavam o trabalho de africanos escravizados. E aqui tem dizendo, gravura colonizada do século XVIII, mostra o porto da ilha de São Domingos e, ao fundo, áreas destinadas ao cultivo da cana de açúcar. Então, pode passar mais adiante para verem. Marconio, tu pode passar mais adiante a página para os meninos verem essa gravura que tem aí. Então, aí está vendo essa gravura, que ele diz, gravura colonizada no século XVIII, que mostra o porto da ilha de São Domingos e, ao fundo, a área destruída, é o cultivo da cana-de-açúcar. Então, você está vendo aqui, muito, muito bonito. Próxima página. Aí vamos para outra página. Aí sim, essa página aí vai ser a última, né? Para a gente começar, para a gente retomar e fazer o exercício. Viu, Marconito? Próxima página aí, por favor. Aí a última página que a gente tem é essa, que é a abolição da escravatura em 1791, isso lá na França, viu? 1791, inspirada pela filosofia iluminista, pelos acontecimentos revolucionários que ocorriam na metrópole e por motivação internas dos habitantes da ilha. O líder negro Toussaint Louverture reuniu escravizados negros e mulatos livres para lutar contra o domínio das pequenas elites brancas. Após uma série de levantes, os revoltosos obtiveram a abolição da escravidão na colônia francesa, em 1794, assinado na França, no período da Convenção Nacional, em 1802, Napoleão revogou as leis da abolição e determinou a invasão do Haiti. Louverture foi preso e deportado para a França, onde morreu na prisão em 1803. Então, está mostrando aqui, ó, então, de Sade Louverture. A independência, em 1804, o líder Jean-Jacques Dessalines proclamou a independência do Haiti, sendo coroado imperador da primeira nação negra independente da América. A França, contudo, só reconheceu a independência do país em 1825, muitos anos depois, né? Muitos anos depois. Então, olha, termina aí o assunto da Revolução Francesa, não é isso? Termina, aí Marconildo vai voltar para ela, viu? Nós vamos fazer o exercício para a gente fazer, aliás, para a gente continuar, né? O exercício. Coisa boa. Olha, a gente vai, só faltando 2 minutos e meio para terminar, eu vou terminar, mandar o segundo link e aí vai para voltar, viu?
Aí, escuta, aí você, quando volta, aí quando Não começar, a esquece gente vai começar da sétimo página. ano e oitavo ano, que semana que vem é semana de prova, viu? Tanto a semana de Não, prova quanto Aí. oitavo é, é, e sétimo ano. esse assunto é da prova também, viu, gente? Foram 2 assuntos para vocês, aí hoje eu vou passar para Marconildo, e Marconildo Oi? passa. Então, a gente já tem alguns exercícios do iluminismo, né? E É. a gente vai, aí Vou a gente fazer vai o terminar. calendário, as provas vão ser à tarde. Então, durante toda a tarde, vocês vão ter o tempo de fazer a prova, viu? Vão ser exatamente a partir de quantas horas, professor, da tarde? Vai ser Vai tipo ser 1 hora da tarde, meio-dia. de até às 6. 1 hora da tarde até às 6, né? É, são É. 5 horas de prova. Assim que você tem tempo para fazer a prova, viu? Porque geralmente vão ser 2 provas por dia. Oi. Ô, coisa boa. Aí quando a gente voltar, vai ser. Aí a gente vai começar, Só um como diz a minutinho, viu, história, Rafael? a Revolução Francesa, viu? Então, vou voltar, vou encerrar aqui, aí Certo, vou tá mandar o segundo certo. link, viu? Tchau.